Nós vamos abrir as Escrituras no livro de Atos, como temos feito. Hoje, Atos no capítulo 18, os primeiros 18 versículos, seguindo a nossa série Testemunhos que Mudaram a História. Hoje, testemunho de Paulo na cidade de Corinto. Como nós temos feito, a nossa série não é uma exposição em Atos, por assim dizer, mas é uma revisitação nas práticas e nos costumes que a igreja primitiva tinha quando ia testemunhar e evangelizar. Então nós vamos hoje ler e fazer algumas considerações daquilo que aconteceu na cidade de Corinto. E para isso, vamos ler então Atos no capítulo 18. Nós lemos assim na palavra de Deus: Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto e lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher, porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. E Paulo aproximou-se deles, e como tinham o mesmo ofício, passou a morar com eles e ali trabalhava. O ofício deles era fazer tendas, e todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. E quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. E como eles se opuseram e blasfemaram, Paulo sacudiu as roupas e disse-lhes: que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês, e eu estou limpo dele, e a partir de agora vou para os gentios. E saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus, e a casa dele ficava ao lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Certa noite, Paulo teve uma visão em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. E assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. E quando Gálio era procônsul da Acaia, os judeus, de comum acordo, se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este homem quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. E quando Paulo ia falar, Gálio disse aos judeus: se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, ó judeus, eu teria motivo para acolher a queixa que vocês estão trazendo. Mas como é uma questão de palavras, de nomes, da própria lei de vocês, resolvam isso vocês mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E os expulsou do tribunal, e então todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. E Gálio, todavia, não se incomodava com essas coisas. E Paulo ficou muitos dias em Corinto. Por fim, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando com sua companhia Priscila e Áquila. Antes de embarcar, raspou a cabeça em Cencreia, porque tinha feito um voto. Até aqui, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, abra nossos olhos e ajude-nos a entender a Tua palavra. Especialmente porque às vezes lemos textos que já havíamos lido diversas vezes no passado. Não deixa, ó Deus, que o costume e às vezes o conhecimento
de alguns textos nos impeça de enxergar verdades novas. Desafia-nos, ó Deus, mais uma vez, nesta manhã, por meio da Tua palavra, que o Teu Espírito, o mesmo que inspirou esta palavra, possa também aplicá-la em nossos corações. Ilumina, Deus, a minha mente para poder ser instrumento nas Tuas mãos para fazer isso. Nós oramos, pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, então, essa é a segunda viagem de Paulo, e para que nós nos contextualizemos, nós vamos ao nosso famoso mapa. E então veja, Paulo saiu da Antioquia da Síria, onde ele estava. Então ele viajou até a ilha de Creta, em Pafos. Dali ele seguiu para o continente, chegando em Troade. Depois ele caminhou em terra, indo até Antioquia da Pisídia, nós falamos sobre isso. Depois ele tentou caminhar para uma região, destacada aí em vermelho, onde o Espírito não deixava ou que ele avançasse, ou que ele falasse em alguns lugares que Paulo tentava chegar. Então ele saiu dali e foi para o outro lado, chamada da Macedônia, em Filipos, e depois ele seguiu até Atenas. Nós não estamos olhando todas as paradas. Como disse, essa não é uma exposição em cada uma das paradas. Nós estamos escolhendo locais para tirar algumas conclusões. Semana passada falamos sobre Atenas e hoje, então, em nossa mensagem de hoje, Paulo ele vai para um novo local, que é o local não muito longe de Atenas, que é Corinto. Então, Corinto é uma cidade a 32 quilômetros de Atenas e é praticamente um caminho de terra. Então, essa é a cidade que Paulo, então, para. Lembrando, irmãos, que a diferença aí, não só de distância, mas das últimas ocorrências da cidade de Atenas, deixaria qualquer pessoa. Se eu fosse Paulo, eu sairia de Atenas e iria para uma cidade 700 quilômetros distante. Atenas é muito próxima de Corinto, considerando os problemas que aconteceram em Corinto. Então, todas as pessoas que estavam perseguindo Paulo e que estavam fazendo toda sorte de motim e de aglomerações para impedir que ele falasse, estão a 32 quilômetros. Eles podem muito bem chegar onde Paulo estava, e o que acontecerá, e causar o mesmo tipo de problema. Irmãos, a nossa intenção, e eu já falei sobre isso, a motivação minha de ler Atos, algumas passagens de Atos novamente, é porque eu tenho observado que os costumes e as práticas de evangelismo no período apostólico, ou seja, nos dias do Novo Testamento, elas são muito diferentes das que nós praticamos hoje. E eu me incomodo com isso, eu já falei sobre isso em outra ocasião, que o incômodo tem a ver com a maneira como às vezes a igreja se posiciona para compartilhar o evangelho, não só a igreja de Santo Amaro, mas outras igrejas em geral, e às vezes passa-se a ideia de que o povo crente é um povo que vive em um outro mundo. É um povo que fala coisas que ninguém mais entende, só quem conhece o vernáculo evangeliquez. Portanto, essa é a maneira como às vezes as pessoas em geral nos veem. É verdade que há diferença entre uma denominação e outra, mas para quem não é crente, irmão, é tudo farinha do mesmo saco. Não importa se você é presbiteriano, se você é da Assembleia de Deus, se você é metodista, não importa. Eles sabem que você é crente, é tudo do mesmo jeito na visão deles. E as pessoas têm essa tendência de nos comparar com o pior tipo de pessoa que eles conhecem como sendo crente. Portanto, esse incômodo de olhar para a maneira como a igreja hoje evangeliza é algo que tem me preocupado. E essa é uma observação que eu faço. As práticas e os costumes de testemunhar na igreja primitiva eram muito diferentes da que nós praticamos hoje. E não há, veja, não há necessariamente nada de errado em ser diferente. O meu ponto é que, às vezes, nós não somos capazes de entender por que as coisas mudaram, ou ainda, o que exatamente mudou.
E é isso que nos faz, às vezes, nos apegar a algumas práticas hoje, achando que elas foram assim desde a fundação do mundo, desde os dias de Jesus, como sendo a única maneira de evangelizar, a única maneira de testemunhar, mas nós não percebemos que essas coisas mudaram. Deixe-me dar um exemplo, que é um exemplo, inclusive tem muito a ver com a igreja de Santo Amaro. A principal estratégia para o início de uma igreja nos anos 50 era por meio de crianças. As pessoas iam em um local e começavam um trabalho com crianças, evangelizando as crianças e posteriormente alcançava-se também os pais. Há inclusive uma associação chamada APEC, Aliança Pró-Evangelização de Crianças. A APEC iniciou nos Estados Unidos nos anos 30, por um homem chamado Jesse, e o segundo nome dele era difícil, era Overholtz. E por causa disso, o nome era muito complicado, até para americano, chamavam ele de Mr. O, para facilitar. E o Jesse Overholtz, Mr. O, ele tinha a prática, e olha só o que era a missão dele. É dito que nos anos 30, na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, ele tinha o costume de interromper as brincadeiras de rua das crianças para falar do evangelho. E ele usava o que hoje a gente conhece, era um livro que não tinha palavras, é um livro que tinha as cores, e quem já conhece essa história sabe do que eu estou falando, chamado Livro Sem Palavras. Isso em 1930, dos Estados Unidos. O ministério cresceu, e em 1941, esse Mr. O, ele veio ao Brasil e encontrou-se com várias lideranças, e havia um casal chamado Harry e Frida. Eles já estavam no Brasil há 20 anos, eles eram britânicos, não eram brasileiros, e eles resolveram então adotar e conduzir esse ministério aqui no Brasil, isso nos anos 40. Então, desde esse período, a chamada APEC, a Aliança Pró-Evangelização de Criança, tem esse ministério. Agora, veja, irmãos, em 1940, se eu perguntasse aqui para os irmãos levantarem as mãos, quem de nós aqui brincava na rua quando era criança nos anos 40, 50, 60? Eu era uma pessoa que brincava na rua. Mas se eu perguntar agora, quem de nós hoje deixaria o seu filho brincar na rua sozinho? Como nós pais brincamos no passado. Às vezes a gente não deixa brincar nem lá embaixo no prédio. Então veja, especialmente nos Estados Unidos e agora também no Brasil, crianças não brincam mais na rua. E criança de rua não é a mesma coisa que crianças que brincavam na rua nos nossos dias. É diferente. E outra coisa, hoje criança brinca nos parques, no playground, e brinca acompanhada dos pais. E é algo extremamente perigoso e incômodo para os pais ver qualquer homem, não importa se ele vai falar de Deus, mas chegar um adulto para conversar com o seu filho e que você não conhece, você vai chegar perto também. Você vai querer ouvir o que a pessoa está falando. E se a pessoa não é uma pessoa temente a Deus, ela não vai querer que você fale também de nada de Deus, de nada de evangelho, de livros sem palavras, nada disso. Ou seja, veja então que não há nada de errado, irmãos, com aquilo que a APEC fez no Brasil nos anos 40. O problema é que aquilo que funcionou nos anos 40 não funciona mais hoje, e não é porque o projeto, não é porque a missão era errada, o mundo mudou. Aquilo que era possível fazer nos anos 40 não é mais possível fazer hoje da maneira que fazíamos. A própria APEC, você abre hoje o site da APEC, tem hoje diversas formas que eles encontraram para atualizar a maneira de abordar crianças, porque hoje não pode mais um adulto ficar conversando com criança na rua e intrometendo na brincadeira de crianças num playground, num parque. Isso é totalmente inapropriado.
Mas veja, é possível a gente observar porque a APEC mudou a estratégia. Agora eles criaram o modelo de escola bíblica de férias, a escola de 5 dias, várias outras versões que não acontecem mais na rua, mas acontece dentro da igreja. E mesmo se a gente quiser congelar o modelo e continuar procurando pessoas na rua, crianças que estão na rua hoje não são o mesmo tipo de crianças que estavam brincando na rua nos anos 60. Então veja, hoje, como é que nós olhamos para as práticas de evangelismo hoje? Por que, por exemplo, nos anos 70 e 80, havia as chamadas cruzadas evangelísticas e hoje não tem mais? Todo mundo aqui que tem 40, 50 anos deve ter participado de uma cruzada evangelística. Mas hoje, você não vê isso mais com frequência. Por que nos anos 70 e 80 havia os grupos musicais? Evangelismo estava muito associado com grupos musicais. Vencedores por Cristo, Logos, Elo, Vento Livre, muitos conjuntos. Hoje ainda existem as bandas, mas o papel delas não é semelhante ao que acontecia nos anos 70 e 80. Por que cada vez mais nós associamos evangelismo com a entrega de folhetos, com a entrega de livros e com a entrega de Bíblia? 3 coisas que não tinha no Novo Testamento na igreja primitiva. Na igreja primitiva não tinha folheto, não tinha livro e não tinha Bíblia. A Bíblia ainda estava no processo de ser compilada. Mas hoje nós temos, e veja, irmãos, não entenda mal o que eu estou dizendo, eu não estou querendo dizer que essas coisas são erradas, eu estou dizendo que nós temos a tendência de nos apegar a uma dessas coisas e dizer que isso é a única maneira de nós evangelizarmos e testemunharmos. Por que cada vez mais, por exemplo, associamos evangelismo com abordar pessoas desconhecidas na rua? Incluindo moradores de rua, pessoas viciadas, pessoas em presídio. Repito, nada de errado, todas essas pessoas são dignas de ouvir o evangelho. Mas se você associa evangelismo somente com pregar o evangelho ou abordar uma pessoa, um mendigo, um morador de rua, você está vinculando isso a uma parcela muito pequena, ainda que, repito, digna de ouvir o evangelho. Eu creio, irmãos, que nós precisamos cada vez mais revisitar os princípios e as práticas de evangelismo no Novo Testamento e começar a pensar como nós podemos aplicar isso para os nossos dias hoje. E considerando que o que aconteceu no Novo Testamento está tão longe de nós, não temos como fazer aquela sequência que eu mostrei aqui relacionada à PEC. Não tem como, é muito longe, historicamente, culturalmente. Portanto, eu queria hoje, então, de maneira breve, pensar com os irmãos, e aí está a pergunta que eu queria pensar com os irmãos hoje. Quais são os costumes e as práticas de evangelismo que observamos na missão de Paulo em Corinto? Vamos focar agora no que aconteceu em Corinto. Quais são os costumes e as práticas que observamos ali? Em primeiro lugar, no seu texto aí, veja aí no versículo 1 e 2, há a prática 1 que eu chamo de encontrar e se aproximar de pessoas. Veja comigo na sua Bíblia, olha só, é dito que Paulo, depois de ter deixado Atenas, ele foi para Corinto e lá, se você tiver com a caneta na mão, sublinha a palavra, Paulo encontrou um judeu chamado Áquila. Agora, veja, Paulo não era uma pessoa que viajava, às vezes a gente viaja, né, no interior do Maranhão, no interior de Mato Grosso, cada vez menos assim, mas assim, dependendo da estrada e da época, você viaja 2 horas, você não encontra uma alma viva. Então, encontrar um judeu como Áquila não é assim, a única pessoa que Paulo encontrou saindo de Atenas e chegando em Corinto. A distância é pequena, mas isso mostra que Paulo era uma pessoa que planejava, não simplesmente passar pelas pessoas. Ele envolvia-se, ele encontrou esse casal,
O marido chamava Áquila, ele era natural do Ponto, havia chegado recentemente na Itália, diz o versículo 1, e a esposa chamava Priscila, sua mulher, porque ambos, tinham sido decretados sair de Roma por causa da perseguição. E aí no final do versículo 2, veja só, é dito aí que Paulo aproximou-se deles. Sublinha essa expressão, aproximou-se. Eu queria falar então sobre essas duas coisas, o ato de nós encontrarmos pessoas e nos aproximarmos delas. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Às vezes a gente mora próximo de pessoas. Quem mora em condomínio mora junto com 3.000 pessoas. Às vezes no mesmo andar seu. No seu andar tem 6 apartamentos. Você não conhece ninguém que mora naquele andar. Você sabe que tem gente porque faz barulho. Mas você não sabe o nome, a menos que você tenha uma criança, Criança conversa com desconhecido. A gente que é adulto tem um pouco mais de receio. Mas veja só, qual é a primeira estratégia para você executar essa prática de encontrar e aproximar-se de pessoas? Primeira coisa que a estratégia para você cumprir essa prática é você escolher o local. A escolha do local é determinante para o tipo de pessoas que você encontrará. Paulo sabe que ele tem uma missão de plantar igrejas, então ele se envolve inicialmente, e como ele tem feito até aqui, em sinagogas, em locais onde ele pode encontrar pessoas, judeus, com os quais ele pode conversar e já ter metade do caminho já trabalhado, porque o judeu já tem conhecimento das Escrituras e Paulo não precisa ficar contando tudo do começo. Então, se Paulo sabe onde encontrar esse tipo de pessoas, ele vai lá. Hoje, por exemplo, se Paulo fosse visitar São Paulo procurando judeu, ele não ia em Budas Artes, ele ia em Higienópolis. Então, veja, irmãos, a localização, onde você vai procurar as pessoas é determinante para a possibilidade de você executar essa prática de aproximar-se de pessoas. Porque começamos a associar o evangelismo com falar com pessoas estranhas na rua, entregando um folheto, batendo de porta em porta, geralmente nós não teremos essa oportunidade de nos aproximar das pessoas que abriram nossa porta. A pessoa que abre a porta da sua casa, sábado de manhã, para ouvir alguma mensagem, seja ela qual for, certamente ela não vai chamar você, entra aqui, senta aqui. Olha, se uma pessoa fizesse isso comigo, eu não entraria, irmãos, porque não é normal você bater na casa do estranho e ele te chamar para dentro. E eu ficaria com medo. Entra aqui, ele fecha o portão atrás de você, aí vai para aquele corredor escuro. Eu não iria. Mas veja, o mundo é diferente, você não se aproxima de pessoas estranhas. Paulo não fazia isso. Agora, irmãos, eu vou repetir ad náusea, mas eu não estou dizendo que você não deva fazer isso. Eu estou dizendo que o evangelismo não pode ser somente isso. E Paulo, em Corinto, nos dá essa ideia. Ele aproxima-se de pessoas, porque ele encontrou pessoas em um local específico. Então, a escolha do local é determinante para você aplicar essa prática de aproximar-se das pessoas. Segunda estratégia para você cumprir essa primeira meta. Não é isso, ainda volta lá, nós estamos no ponto 1. A segunda estratégia para cumprir a primeira meta, de alcançar, de encontrar e aproximar de pessoas, é você observar, identificar necessidades e oportunidades em comum. Às vezes as pessoas dizem, é porque eles tinham o mesmo ofício. Não é só isso, irmãos. Isso é você subestimar o que estava acontecendo. Paulo aproximou-se de Áquila e Priscila por causa de necessidades e oportunidades que eles tinham em comum. Por exemplo,
Aquila e Priscila haviam chegado em Roma, chegado de Roma em Corinto, Paulo também. Ele veio de outro lugar, mas ambos eram novatos ali. Ambos estavam procurando onde tem a melhor padaria, onde tem o melhor local. Isso é importante, irmãos. Turista, gente nova na cidade, tem uma percepção diferente daquilo que está acontecendo. Eu lembro ainda hoje da emoção, né? Eu nunca morei em São Paulo. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez para morar, foi em 2006, 2007. Eu lembro da emoção do desafio de dirigir em São Paulo, né? E conseguir chegar em casa de volta e não chegar lá em Guarujá, né? Mas para quem nunca morou aqui, é o horror. Vocês têm parentes que não moram aqui e às vezes as pessoas ligam lá: minha filha, como que está você? Eu estou vendo que está chovendo em São Paulo, a sua casa está debaixo d'água. Não, mãe, isso é lá em Tucuruvi. Eu estou morando aqui na Zona Sul, não tem nada a ver, mãe. Então, mas as pessoas não conhecem. É São Paulo, é São Paulo. Então, quem está chegando na cidade tem essa percepção diferente das pessoas com as quais elas se encontram. Paulo e Priscila e Áquila eram assim. Paulo havia chegado em Roma também, Áquila e Priscila haviam chegado em Roma. Paulo veio de Atenas e ambos, por serem judeus, eles iam no sábado aonde? Não era no parque, não era no shopping, não era tomar banho de rio, não, eles iam na sinagoga. Olha outra oportunidade comum. Outra coisa que juntava esses dois. Áquila e Priscila eram pessoas que deixaram sua cidade por causa de perseguição e não por uma opção. Paulo também deixou Atenas, não foi por opção. Ele saiu de lá corrido. Por problemas que foram criados pelo evangelho que ele pregava. Então, os dois tinham mais ou menos, como eu disse, necessidades e oportunidades diferentes. E é isso que juntou aqueles dois. Irmãos, a gente precisa saber observar essas necessidades quando a gente vai aproximar de pessoas e testemunhar do evangelho. Agora, semana passada, o Cláudio me disse, ele e as meninas foram fazer o Enem, acho que foi aqui atrás até, a Laura e a Elisa, e aí lá naquela muvuca ali na entrada do Enem, ele foi orar com as filhas, mas ele não perdeu a chance. Ele deu um grito e disse: ei gente, agora é oração do Enem, chega aí, quem quiser. Tem muita gente que quer oração, sabe lá qual Deus está orando, mas assim, oração deve ser uma coisa boa. Eu já estudei, mas não custa nada receber uma oração, não é mesmo? É um contexto certo. Agora, se ele ficasse gritando lá no meio da Praça da Sé, a oração do Enem, meu filho, Enem foi semestre passado, você está doido. Não tem Enem agora. Então, veja, você tem que saber encontrar a necessidade e a oportunidade certa para aproximar de pessoas. Pessoas com as mesmas necessidades e procurando por oportunidades semelhantes serão sempre mais propensas a aproximar de você, ou deixar que você se aproxime delas. Veja então, irmãos, que essa prática de encontrar e aproximar-se de pessoas permite que o testemunho do evangelho crie raízes mais profundas na vida daqueles que nos ouvem. Priscila e Áquila foram pessoas que profundamente impactadas por Paulo, a ponto de posteriormente esse casal ter tido a capacidade, a noção e a percepção de dar uma enquadrada num grande pregador judeu chamado Apolo. Diz a Bíblia que ele pregava muito bem, mas ele ainda não tinha entendido a fé com base nas Escrituras, do jeito que Paulo lia as Escrituras. E Priscila e Áquila, veja só, não foi um outro Paulo, não foi um outro apóstolo, mas Priscila e Áquila chamaram Apolo e deram ali novamente a ele a oportunidade de ver sob uma nova perspectiva. Veja então, fruto de alguém que gastou tempo com essas pessoas, porque Paulo não apenas aproximou, não só cumprimentou, mas ele aproximou dessas pessoas. Portanto, irmãos, fale de Cristo para qualquer pessoa.
Seja próximo, seja estranho, fale. Eu não quero proibir aqui ninguém de falar do jeito que quiser. O meu desafio é que você não deixe, continue fazendo o que você faz, mas não deixe, não subestime a importância de encontrar e aproximar-se de pessoas. Ah, pastor, mas se eu fizer isso aí, aí não vai dar para... Se eu só deixar o folheto, eu deixo o folheto para 1000 pessoas por dia. Se eu tiver que aproximar, aí é no máximo 2, e olhe lá. E quem disse que você é responsável pelo mundo inteiro? Quem disse que Deus está contando com você para evangelizar o mundo inteiro? Se nenhuma outra razão, nós vamos morrer, irmãos. E o evangelismo vai ter que continuar. Até o próprio apóstolo Paulo, que um homem preparado, vivia cheio de perseguição, não podia ficar no local onde ele estava, tinha que sair corrido. Então, invista nisso. Encontre pessoas que você possa aproximar dela. Agora, a segunda prática. A segunda prática que nós vemos aqui é a prática de entrar na casa das pessoas. Essa é outra coisa. Veja aí nos versículos 7 e 8 na sua Bíblia. É dito que depois que causou-se uma grande confusão, os judeus começaram a não só contradizer, mas eles começaram a blasfemar. Diz o versículo 6, que eles se opuseram a Paulo e começaram a blasfemar. E aí Paulo cansou disso. Quer saber de uma coisa? E aí ele sai da sinagoga e entra na casa de uma pessoa chamada Tício Justo. Irmãos, imagine a situação. Às vezes a gente não consegue, às vezes não, alguns não consigam imaginar a cena, o tumulto. Muitos de vocês aqui nem estavam na IPSA ou eram muito pequenos. Eu conheço essa história porque alguém me contou, Solano, de uma confusão que teve aqui na IPSA pelos anos 80, e tinha um pastor de uma igreja que hoje já não é mais esse tipo de igreja, e ele tinha uma intriga, e o presbitério se reunia aqui em Santo Amaro, e ele foi confrontado, e ele não gostou, e ele trouxe um bando de gente aqui no portão da igreja, e eles ficavam querendo entrar aqui, fazendo aquele motim mesmo, e o pessoal reunido aqui dentro. Teve que chamar a polícia para proteger a igreja, para não deixar o povo entrar aqui. Agora, imagine uma situação como essa, nos anos 80. Se o Solano, coitado, saísse daqui e fosse para a casa do vizinho aqui, onde vende geladeira. Aí o povo ia atacar lá também. Então, o que está acontecendo aqui é isso, ele está saindo no momento de crise, é uma convulsão, pessoas que estão blasfemando contra Paulo e se opondo a ele. Ele sai daqui e vai para a casa do lado. O que vocês acham que mudou? Ficou mais fácil para eles pegarem Paulo. Porque pelo menos dentro da sinagoga, eles não podiam bater em Paulo, não podiam espancá-lo, mas agora ele está na casa de Tício, talvez seja melhor. Então qual é a estratégia? O que há de importante de sair de uma sinagoga e entrar na casa de alguém? Eu fico pensando se eu fosse o Tício, né? Paulo saiu daí, Tício, eu vou para a sua casa. Né? Ele não deu tempo nem de dar uma arrumada nas coisas assim, não. E não foi só Paulo, deve ter ido uma turba atrás de Paulo e entrou todo mundo na casa desse Tício. E é dito também que nesse movimento, Crispo, que era o chefe da sinagoga, ele creu no Senhor, não só ele, como toda a sua casa. Veja aí, irmãos, interessante, na sinagoga, Crispo não podia levar toda a sua casa, a sinagoga era restrita a crianças e mulheres, então, para que os filhos, a família toda pudesse ouvir do evangelho, a sinagoga, então, não era o local adequado. Então, saindo dali, a família dele pôde ser alcançada. Agora, o que significa no mundo do Novo Testamento você entrar na casa de alguém?
No caso aqui, a diferença fica mais fácil de ver, como eu disse, porque eles saíram da sinagoga e entraram para uma casa. Mas a diferença da sinagoga para uma casa é a atmosfera desfavorável ao testemunho, que foge do nosso controle, ou fugia do controle de Paulo. Na sinagoga, é aquele motim, é o caso que eu contei aqui na porta da igreja de Santa Amaro, o povo revoltado, ninguém sabe nem quem é que está movendo aquele motim, mas é a confusão. Na casa, é um ambiente que é possível você controlar esse tipo de oposição e de blasfêmia, isso tem um pouco mais de controle. Veja, Paulo não pode mudar costumes de sinagoga, agora ele pode mudar de local. E às vezes, nós como cristãos precisamos lembrar disso, irmão. Não vale a pena ficar criando caso, brigando com pessoas que não querem ouvir a palavra. Deixa, gente, deixa. Se não for você, às vezes a pessoa não quer ouvir o evangelho de você. Tem a ver com você, não é com o evangelho. Seja humilde. Deixe que outros falem. Por que você é que quer que tenha o privilégio e às vezes até a honra de falar para alguém? Às vezes a pessoa não gosta de você, as pessoas não gostam de ouvir o que você fala. E não é raro, nós às vezes falamos para os nossos filhos ou para um cônjuge, falamos há anos sobre as coisas do evangelho e ele não dá a menor atenção. Aí ele encontra com alguém no trabalho que falou a mesma coisa e ele aceita. E aí chega em casa a esposa, mas eu te disse isso, infeliz, faz 20 anos que eu falo isso para você. Não importa, é a pessoa diferente. Então o que é mais importante? É a decisão que ele tomou ou quem levou-o àquela decisão? É a decisão que ele tomou. Então, Paulo não pode mudar a sinagoga, mas ele pode mudar-se de local. Mudar as práticas, irmãos, de uma sinagoga era algo muito complicado, porque tinha a ver com um rabino muito famoso. Até para aceitar as explicações que Paulo estava dando, significava você desacreditar nas explicações que o rabino local dava, e isso era um problema. Então, há pelo menos duas maneiras que eu vejo de você entrar na casa de alguém. E que essa é a prática 2, né? Primeiro, é você ser convidado. Se você entrar na casa de alguém sem ser convidado, eles vão chamar a polícia, né? Então, a primeira coisa é uma das maneiras você ser convidado. O texto não diz que Tício, o justo, convidou Paulo para entrar na casa dele, mas talvez tenha convidado. Paulo não parece ser uma pessoa que ia entrando de casa em casa sem ser convidado. O caso, por exemplo, de Lídia, vocês lembram? Em Atos 16, depois de evangelizar Lídia, é dito que Lídia instou com ele para que eles se hospedassem na casa dela. E ali converteu-se ela e toda a sua casa. Priscila e Áquila também não aparece dizendo que eles convidaram Paulo, mas Paulo está morando, inclusive, na casa deles. Então, há essa oportunidade inicial. As pessoas chamam vocês ou chamam algum de nós para estar na casa. Irmãos, nunca menospreze a oportunidade de, quando convidado, vá. Não use aquele jargão, vamos ver aí um dia, quem sabe, né? A gente pode, olha, esse dia pode nunca acontecer. E nesse período que nunca pode acontecer, essa pessoa pode morrer, essa pessoa pode se mudar para outro lugar e você perdeu a oportunidade. Então, a primeira maneira de você entrar numa casa é sendo convidado. A segunda maneira é você tendo uma missão. O cara que vai consertar a internet na sua casa, ele tem uma missão, não tem? Ele vai entrar lá porque ele vai consertar lá, alguma coisa está errada. O cara que vai limpar lá a caixa de gordura na sua casa, ele tem uma missão. Se não fosse para essa missão, você não deixaria ele entrar. Então, cada um tem uma missão, cada um tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem as suas esquisitices, mas se ele tem uma missão, a gente deixa ele entrar. Recentemente,
Foi um cara consertar a internet lá em casa, o cabo, e nós falamos para olha, não é para... Eu vi a cor do sapato, ele tinha uma botina assim, toda cheia de barro, e a nossa casa tinha lá um piso mais novinho. Falou, tira essa botina aí. Você vai deixar um rastro de sujeira aqui. E aí o cara da Vivo alertou, olha, melhor não. Não, tira, e insistimos, tira. Não, ele avisou. A hora que ele tirou, meus irmãos, passou uma semana com um cheiro de cadáver morto na casa, assim, o chulé, e era de manhã. Eu falei, gente do céu, a pessoa de manhã, supostamente tomou um banho, mas de manhã já está com um chulé daquele jeito. Mas não importa, ele tinha uma missão, ele consertou o que ele veio fazer. Nós ficamos uma semana tentando botar para fora o odor, mas tinha uma missão, é isso que é importante. Então, não importa se você tenha chulé, não importa se você fale mal, não importa se você seja feio, mas se você tem uma missão naquela casa, entre na casa e cumpra aquela missão. Paulo entra então em uma casa geralmente associada com a oportunidade de testemunhar. Paulo nunca ia só para dormir, para descansar, ele entrava numa casa para testemunhar. É o que aconteceu aqui, na casa de Tício. Posteriormente, o outro chefe da sinagoga, ou outra pessoa, um outro nome do mesmo, mas Crispo, mais para frente tem outro nome que recebe, mas é a oportunidade que ele tem de testemunhar. Portanto, entrar numa casa significa entrar num contexto controlado e favorável ao Evangelho. E testemunhar, irmãos, olha só, testemunhar no contexto de uma casa é diferente. Pregar o Evangelho aqui, vocês estão todo mundo sentado aqui, todo mundo de banho tomado, todo mundo comportando-se muito bem. Em casa, certamente, você vai estar de pé no chão, vai estar com uma roupa que é bem mais rasgada que você está aqui, você vai estar com o pé em cima do sofá, você vai estar com o cabelo despenteado. Nada disso interfere no Evangelho, mas o que eu quero dizer é, essa é a nossa vida. Isso aqui é algo passageiro. Isso aqui é um laboratório apenas. É o momento que nós estamos diante de Deus. Mas a maior parte da nossa vida, a gente passa diante de Deus, mas na nossa casa. Portanto, é importante que a gente se lembre disso. O Evangelho era pregado dentro de casa, e não nas ruas em cruzadas evangelísticas. Repito, não tem nada de errado com cruzadas evangelísticas, tem alguns erros, mas não vamos entrar nisso agora. Mas o ponto é, no Novo Testamento, essa era uma prática. Eles aproximavam de pessoas e entravam nas casas. Esse é um conceito importante até no tabernáculo. Quando Deus teve a ideia de construir o tabernáculo, ele fez isso porque Êxodo 25 fala, para que eu habite no meio de vocês. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, diz que o verbo se fez carne e habitou entre nós. E a expressão lá é de que ele tabernaculou-se entre nós. É uma história longa, mas depois eu não vou contar inteira, mas alguns devem conhecer o relato de uma mulher chamada Rosaria Butterfield. Ela é uma americana, ela era uma ativista, né, o feminismo. Ela era casada com uma mulher e é uma pessoa bastante voltada para essa área. E ela morava do lado da casa de um pastor. E ela começou a observar a vida daquele casal. E oportunamente, a história é longa, mas o pastor convidou-a, o casal, para almoçar, a trocar algumas ideias. E foi a partir desse acesso dentro da casa desse pastor que hoje essa mulher é uma das grandes pessoas que tem falado contra, né, esse movimento feminista e toda essa prática, né,
do homossexualismo e tudo mais. Mas por quê? Alguém teve a iniciativa de abrir a casa. Então veja, Deus faz coisas maravilhosas aqui no meio da igreja, mas tem algo que Ele faz na sua casa que Ele não faz na igreja. Não quer dizer que você tem que ficar em casa, não precisa vir na igreja, não é isso. Estou dizendo que é importante no trabalho de testemunhar que nós sejamos capazes de abrir as nossas casas e de ser convidados a entrar na casa dos outros. Isso tem a ver também com você tem que ser também sensível, irmão. Primeira vez que você vai na casa da pessoa, você não sai nunca de lá, não vai te chamar de novo. Saiba a hora de ir embora. Tá? Não vai com fome na casa dos outros, come como um condenado. Ninguém vai te chamar de volta. Come em casa. Tá? Então, você também tem que ser uma pessoa leve, você tem que ser uma pessoa... alguém já disse, se você quer ter amigos, seja uma pessoa amigável. Terceiro e último. Terceira prática que eu observo aqui nessa ocorrência em Corinto é a prática de permanecer mais um tempo em um mesmo local. Isso é uma coisa interessante. A nossa rapidez de sair daqui, né, falar do evangelho em 1000 casas por dia, entregando em folheto, é coisa boa, se você faz, continue fazendo, mas não podemos nos esquecer de que existe outras práticas. E aqui está uma. Paulo, por iniciativa de Deus, permanece mais tempo num local, mais do que ele permaneceu em todas as outras cidades. Ele fica 1 ano e 6 meses em Corinto. E é dito que certa noite, versículo 9 diz, Paulo teve uma visão e nela o Senhor lhe disse, diferente no caso do homem da Macedônia. Ele nem sabe de onde veio aquele homem da Macedônia, mas enfim, vamos crer que veio da parte de Deus, mas aqui é o Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo aparece para Paulo e diz a ele o seguinte: Paulo, não tenha medo. Vocês acham que Paulo estava com medo de alguma coisa? Bom, devia estar, irmãos, porque se Jesus aparece para ele e fala isso, Jesus não está brisando, ele não está. Ele tem alguma razão que nós não sabemos que Paulo estava sim com medo de alguma coisa. E Jesus fala, não tenha medo, pelo contrário, fale, não fique calado, coisa que Paulo sabia fazer muito bem, não ficar calado, né? Por quê? Olha só, sublinha isso aí. Por que ele deveria ficar na cidade? Porque eu estou com você, e por causa disso ninguém vai fazer nenhum mal, pois eu tenho muito povo nesta cidade. E assim Paulo permaneceu em Corinto 1 ano e 6 meses ensinando. Algumas coisas rápidas aqui. Primeiro, a decisão de permanecer mais naquela cidade está relacionada então com essa visão. Se não fosse isso, Paulo ele já deveria estar preparando para sair daquela cidade. Por quê, reverendo? Olha, há algumas razões. Paulo publicamente rompeu relações com os judeus daquela sinagoga. E não só rompeu, ele invocou uma maldição sobre eles. Vocês viram aqui, olha, quando ele sai, e ele fala no versículo 4, né? 5, perdão, né? Quando Silas e Timóteo chegam, Atos 18, 5, Paulo se entrega à palavra e testemunhando, e aí é dito que eles se opuseram e blasfemaram, e Paulo sacudiu as roupas. O que significa sacudir as roupas? Não é a mesma coisa de sacudir o pó do sapato. Jesus fazia isso, mostrando que uma pessoa ou uma cidade era indigna de ouvir aquela mensagem. E Jesus disse, olha, não crie caso. Sacuda o pó das sandálias e siga adiante. Aqui Paulo está sacudindo as vestes. Depois nós vamos ver isso depois, mas em Neemias, no capítulo 5, versículo 13, anote aí para vocês lerem depois, um relato grande, mas é interessante. Neemias 5, 13, tem essa mesma imagem de você sacudir as vestes, declarando que a pessoa é indigna do evangelho, e mais do que isso, não só sacudir as vestes, era a parte da cerimônia.
O que se falava enquanto sacudia as vestes? É o que ele diz aqui, que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele. É isso que se falava. Então não é simplesmente sacudir a roupa, é sacudir falando essas palavras. Então isso é um gesto público e um gesto quase que cerimonial de você romper publicamente. E não só romper, é romper e sair, como a gente diz, né, chutando, né, como se eu saísse daqui da igreja agora, brigado com todo mundo, e dizendo, vocês todos vão para o inferno. E eu saí, batendo na porta. Então, não foi só uma saída, foi a saída que fechou a porta para a volta. Percebe isso? E olha, irmãos, Paulo já foi apedrejado por muito menos, né? E agora ele fala um negócio desse, sai da sinagoga. Ele está pedindo para ser espancado. Agora, o que eu acho mais irônico e mais grave é que ele sai daqui, vamos imaginar que aqui fosse a sinagoga. Eu saio daqui e vou para o lado aqui. Aí todo mundo que concorda comigo sai junto e vai para aqui do lado, aqui, nessa loja de peças de geladeira. Eu estou procurando confusão, não estou? Se eu quisesse, eu fosse lá para do outro lado, né, do cemitério do Santo Amaro, lá perto da padaria Gêmeo, aí é outra coisa, do lado. Diz aqui que ele saiu, entrou na casa de Tício, que era a casa que ficava do lado da sinagoga. O que a liderança da sinagoga vai pensar? Paulo está querendo criar confusão. E se ele está querendo criar confusão, vamos dar confusão para ele. Então, irmãos, eu creio sim que Paulo estava já preparando para sair daquele local vivo, né? Então ele estava planejando e, como Jesus disse, ele estava com medo. E essa é a razão porque ele então, Jesus aparece a ele e diz essas coisas. Conclusão, o que nós podemos concluir disso, irmãos? Nós vimos então 3 coisas hoje, né? A prática de você encontrar e aproximar de pessoas é a primeira prática. Vimos também que a prática de você entrar na casa de pessoas é uma outra prática importante. E por último, de você se deter mais em alguns locais e investir mais tempo, sem a preocupação de, mas se eu fizer tudo isso para cada pessoa que eu evangelizo, eu vou evangelizar só umas 3 pessoas por ano. Olha, se você fizer isso, você já está fazendo uma grande coisa. A grande comissão não foi dada só para você, foi dada para toda a igreja desde os dias de Jesus Cristo até hoje. Então, não se sinta no dever de evangelizar o mundo inteiro, você sozinho. Eu queria então encerrar aqui deixando 3 conclusões em formas de pergunta. Primeira conclusão: quem são as pessoas de quem você se aproxima? E qual é o objetivo e as razões de tal aproximação? Pense nisso. Quem são as pessoas de quem você se aproxima geralmente? Às vezes nós não pensamos nisso, mas Deus está colocando do nosso lado pessoas constantemente que era só nós abrirmos a boca. Mas a gente prefere sair batendo, procurando estranho na rua. E tem ali alguém do nosso lado, que Deus já está colocando próximo da gente. E que seria mais fácil nós não só encontrarmos, mas também nos aproximarmos dela. Então pense nisso. Segunda pergunta: quais são as casas que você já entrou neste ano? Sem contar a casa de parentes, tá? E quais são as razões? Qual a razão e os objetivos dessa entrada? Você já certamente entrou na casa de alguém que talvez tenha tido, olha, talvez eu devesse ter pelo menos orado ali naquela casa. Talvez eu devesse ter pelo menos, no caso, deixar um folheto na casa de alguém é diferente de deixar na rua. Se alguém me der um folheto, eu não vou jogar no chão porque eu não gosto de fazer sujeira. Mas eu vou procurar o primeiro lixo e colocar, né? Para não ficar lixo na rua. Mas se você entrega na casa de uma pessoa, é diferente. Terceira e última pergunta: qual é o sinal que você usa
para identificar a hora de partir. Partir de uma casa indo para outra, de uma pessoa indo para outra. Quando é que você acha que aquele com quem você se relaciona já ouviu o suficiente e daqui para frente é Deus que vai fazer a obra, você não tem mais obrigação e responsabilidade com aquela pessoa? Olha, irmãos, eu não, longe de mim dizer o que Deus tem que fazer. Deus faz o que Ele quiser, e a gente tem só que obedecer. Mas eu tenho quase certeza que Deus não vai aparecer para você como Ele apareceu para Paulo, falando, olha, igual o Cláudio fez lá. Cláudio, antes de orar, dê um grito aí para quem quiser oração do Enem. Não. Você que tem 20 anos de igreja, se você não aprendeu isso ainda, que você é uma luz, que você é um sal, e onde você estiver, você deve fazer diferença, não precisa Deus aparecer, não. Que Deus nos ajude, irmãos, a pensar nessas coisas e a refletir nas práticas e nos costumes que nós adotamos hoje para testemunhar do Evangelho e sejamos desafiados a redescobrir novas práticas. Vamos orar? Ó Deus, ajuda-nos a entender, sim, temos às vezes a capacidade de entender muitas coisas, mas falta-nos o interesse ou a coragem ou a iniciativa mais prática de executarmos aquilo que nós ouvimos. Não deixe-nos, ó Deus, nos acostumarmos com as práticas e os costumes da nossa época, ou de épocas próximas de nós no passado, que funcionaram bem, mas que hoje não funcionam de forma semelhante. Queremos, ó Deus, ser pessoas que sempre sejam usadas por Ti para testemunhar daquilo que o Senhor fez e ainda faz em nosso meio. Pedimos isso para que o Teu reino expanda em nossa geração, para que os nossos filhos possam, ó Deus, viver no meio de uma geração que teme o Teu nome. Ó Deus, dá-nos este privilégio. Oramos e pedimos essas coisas em nome de Jesus. Amém.